Vamos falar de Vasco, a vitória do Botafogo sobre o Paris Saint-Germain por 1-0, gol do Igor Jesus. Eu estava vendo esse jogo. O que pode nos ensinar? Hoje, infelizmente, um rival ensina uma coisa ao Vasco: voltar a cobrar por revenda. O Vasco sai desse marasmo que se encontra só com revenda. Pelo meu modo de ver, pelo menos, tudo isso desperta, vascaíno! Salve, salve galera do Vascão! Bom dia para todo mundo. E o Vascaíno vai acordar com uma dor de cotovelo, né? Eu, pelo menos, estou com essa dor de cotovelo de ver o Botafogo vencer o Paris Saint-Germain por 1-0, acabando uma escrita, inclusive, de 13 anos. De um time sul-americano vencendo um europeu. A última tinha sido o Corinthians sobre o Chelsea, né? E o Chelsea vai pegar logo mais o Flamengo nessa Copa do Mundo de Clubes. Mas, vamos lá, peraí. E o Botafogo, até 2 anos atrás, né, mais precisamente em 2021, no ano que o Vasco não subiu, o Botafogo estava junto com o Vasco jogando a Série B. Inclusive, eles venceram a gente dentro de São Januário. E ainda assim, o que aconteceu de lá para cá? Os dois viraram SAF. Os dois estavam desesperados. Os dois estavam a vias de fechar as portas. Mas a diferença é que um perdeu com um cara sério. Um cara que, apesar de ser americano, é hiper apaixonado por futebol. Tanto que ele investe em vários times no mundo, né? Não só o Vasco, tem o Lyon da França. Engraçado que até os franceses têm uma ciumeira do John Textor, que parece que eles acham que eles têm mais olhos para o Botafogo do que para o Lyon, né? E parece que outros clubes têm essa ciumeira também. E a gente vendeu também no desespero, mas como que eu vou falar, liso como a gente, com alguma graninha, mas não era rico. Beleza, não deu certo. Como há vários casamentos espalhados pelo mundo, meus pais, e entre outros, John Lennon e Cynthia Powell, não deram certo. E meio a fila andava para tipo, um outro casamento, quem sabe dar certo, tipo John Lennon e Yoko Ono. Nada, o Pedro sentou no poder e ficou com ela. E nada de falar de uma revenda, até porque ele ajuizou a SAF, e toda vez que a arbitragem senta para começar a resolver a questão, Pedrinho, o Vasco seleciona um árbitro que tem conflito de interesse, tem relações profissionais com o Vasco que não pode por lei. E a torcida meio que está uma bola de ping-pong, uma torcida organizada que é aliada política, ela está
mais preocupada com os interesses dela do que no clube em si. Basta um churrasco em dia, ingresso de 0800, tá beleza? Outros acreditam em tudo que a Sempre Vasco fala. Olha aí como se o Vasco não tivesse vendido para qualquer um, desespero que estava vindo de fechar a porta. E outros, inclusive eu trabalho com o Ministério da Saúde, que ele fala isso, um exemplo disso. Eu quero ser campeão, não me importa se eu sou SAF, se eu sou associativo. Um torcedor médio, ele não quer saber da parte administrativa. Inclusive, quando o Ronaldo estava sonhando em se candidatar à presidência da CBF, ele falou justamente sobre isso, que na época dele, que ele gestor do Cruzeiro, que o torcedor quer saber se ele vai ser campeão, ele não quer saber da parte administrativa. Se vocês dever salários, vários meses, mas que a bola estiver entrando, ele tá nem aí. Mas hoje tem inclusive um livro disso, depois eu vou mostrar para vocês. Inclusive era uma máxima da administração do ex-presidente Bandeira de Mello. Eu já esbarrei com o Bandeira de Mello no Ministério da Saúde, em um evento que ele foi lá na sede carioca do Ministério. Eu nem sabia se ele sabe quem eu sou, que eu cubro o Vasco, fora do Ministério. Mas ele me cumprimentou, como uma pessoa educada. Mas ele tinha aquela manta desse livro, a bola não entra por acaso. Existe uma organização, hoje o futebol é muito mais misturei a língua aqui, organizacional, do que amador. Você tem que ser, existe profissionalismo. E tanto é que o próprio Paris Saint-Germain, que o Botafogo acabou de vencer, quando gastou rios de dinheiros em Messi, Neymar, Mbappé, fora da França não chegava a lugar algum. Quando pegou, investiu nas suas divisões de base e apostou nas suas divisões de base, foi pouco ao mercado. Eu acho que é muito na filosofia do Luiz Henrique, que foi jogador do Barcelona e da seleção espanhola. Eu acho que ele fez parte do elenco campeão do mundo de 2010. O Paris Saint-Germain saiu da seca e enfim ganhou a Champions. E para isso o Vasco hoje tem, aliás, eu não acho que será o único, o ex-presidente Jorge Salgado, que diz que não vai abrir mão de um único centavo que o Vasco deve a ele, que ele chama de calote, inclusive, que na recuperação judicial eles querem um abatimento de 90% e pagar só 1,5 milhão em 19 anos, da dívida de 20 e poucos milhões que o Vasco deve a ele, que ele emprestou realmente muito dinheiro do bolso dele. Eu acho que não seria o Jorge Salgado não seria o único cara a questionar isso. E para o Vasco voltar a ter, como é que eu vou falar, crédito na praça, limpar sua própria imagem, só com o novo investidor. E a gente não vê isso da direção do Vasco, uma procura concreta de um investidor. Inclusive,
eles citaram na liminar. Tanto é que eles sempre colocam alguém que não pode ser o árbitro lá na Fundação Getúlio Vargas. E a torcida, acho que ela está tão anestesiada de tanta dor que ela já sofreu, que ela não sabe mais nem como cobrar. Bastou uma vitória contra o São Paulo que está em crise, até está tendo uma piada, está em crise, chamam São Paulo. Inclusive foi esqueci o nome do influencer do Botafogo, quando eles venceram o Vasco no Newton Santos, falou, isso está em crise, chama Vasco. No retorno a gente brincou com ele também, que quando o Vasco venceu por 2-0, está em crise, chama Botafogo. O Botafogo foi no ano que o Botafogo liderou e teve aquela queda brusca, que eles acabaram perdendo no campeonato. Então, o Botafogo mostra que sim, a SAF é hoje fundamental, ainda mais num clube de crise e eterna crise. Basta acertar em quem que você está fazendo negócio de investimento. E o problema todo é que tudo mostra que a direção sentou no poder e quer ficar com ela. Inclusive eles falam em reeleição. Em hora nenhuma você vê eles falando em procurar novo investidor. Já fala em reeleição. E até me falaram, poxa, o Ademar Lopes chegando não falou aí. Ele não é obrigação dele de falar em mudança da SAF, né, novo investidor da SAF. Mas se a direção tivesse afim mesmo de procurar, se estivesse acertando com um novo investidor, eles teriam que chegar para ele e falar, olha, o seu trabalho aqui é fazer a ponte entre nós e o novo investidor, ser aquele cara. Não. Enquanto isso, um rival que estava jogando conjunto com a gente na Série B em 2021, tá aí, foi campeão da Libertadores de Brasileiro no mesmo ano passado, acabou de vencer o campeão da Chama. Até quando a gente vai aguentar assim, dores? Até quando a gente vai aguentar ficar sem cobrar demais a pena? Eu não sou hipócrita como alguns colegas que dizem que não foram a favor da 77. Eles me venderam que o cara era um tio Patinhas que ia fazer o Vasco. Inclusive a promessa dele que era antecedia um Vasco-Flamengo, que era o último, que a diferença financeira entre os dois clubes seria grande. Então, não sou ser hipócrita, porque foi a favor e sou a favor da remenda. Nem tudo que estourou, né, agora com o Pedrinho é culpa dele, mas ele tem muita culpa se não ir atrás de um novo investidor. Tá como aquela gostosona do bairro que acha que todo mundo tem que dar em cima dela. Sentado numa liminar, ajuizado o processo todo. Era dessa segurança que o cara especialista, o Rodrigo, esqueci o sobrenome do cara, especializado em negócio de esporte, tinha falado de segurança jurídica. Cara, isso aí eu também cantei isso há muito tempo. E aí, vamos cobrar? Aqui no Vasco Velocidade vou cobrar um dia sim e o outro também sobre a remenda, até ela acontecer, se é que ela vai acontecer, porque infelizmente eu não tenho
fosse assim para mudar o cenário, mas vou bater muito nessa tecla de Remy. Ganhando do Botafogo na volta do Brasileirão, perdendo, empatando, para o Vasco voltar a ser o Vasco que a gente aprendeu a amar só com ele mesmo. Não tem, já os políticos do Vasco já provaram há muito e muito tempo que não tem essa, não cola essa de união entre eles. Então, é isso, galera. E o que vocês acham? Comentem, opinem. Ah, esqueci os apaixonados pelo Pedrinho, o Felipe, que não sabe separar o ídolo com os dirigentes, aqueles militantes da Sempre Vasco, chamam a gente de politiqueiro, a gente que é independente de politiqueiro, só que sempre quando ele se vitimaliza, fala que é enviado de Deus para salvar o Vasco, e atacando, aliás, tudo que ele falou das gestões anteriores, que ele ia, inclusive, botar todos eles na justiça, que eles iam todos ser presos, está por provar-se até hoje. Não é fácil. Mas, sem xingamento, pode comentar, opinar, aqui a galera tem moral, aqui todos TVs. Até o nosso Hora do Almoço e o Boa Noite com o resumo da sexta-feira do Vasco. Até mais.